Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma palestra pública aqui do CERJ, começando hoje por uma leitura de uma página inicial do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Vou abrir aqui aquele acaso que a gente sabe que não é um acaso, né? Uma mensagem que os Espíritos vão nos trazer para o dia de hoje. No bom combate, é o 148. A citação está da segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo. Nas lides da evolução, há combate e bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos, brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários, entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. O combate chumba-nos o coração, a crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo, nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele que andara em combate até o encontro pessoal com Cristo, passou a viver no bom combate desde a hora da entrevista com o Mestre. Até o caminho de Damasco estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias, mas, desde o instante em que Ananias o recolheu enceguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa, incompreendido, desprezado, apedrejado e doente. Apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente. Jamais deixou de servir a causa do bem, que abraçara com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Mensagem muito relevante para nós, que temos muito foco no exterior. Se fala assim, existe o bom combate. E esse bom combate, às vezes no combate a gente ataca o outro de fora. Ou às vezes a gente quer combater a imperfeição do outro. Quer que o outro mude, quer que o outro haja de uma forma diferente. A gente fica muito compenetrado em querer que o outro haja de uma maneira diferente. Esse é um combate que nos prende à terra. E ele fala do bom combate, que ao invés da gente combater externamente, a gente combate internamente. Começamos a observar aquilo que precisa ser combatido, os nossos vícios, as nossas manias ruins, as nossas imperfeições de caráter, e começamos a mudar aquilo ali. A partir do momento que a gente começa a trabalhar a mudança interna, o externo vai consequentemente se transformando também. É assim. O melhor presente que a gente dá para o nosso planeta, para a humanidade, é a nossa transformação. E foi o que aconteceu com Paulo. Paulo atacava os cristãos, Estevão, Pedro, a todos. Quando ele encontra com Jesus no deserto, ele não ataca mais ninguém. Ele simplesmente resolve trabalhar dentro de si mesmo. Ele percebe aonde que é o nosso campo de ação. Nosso campo de ação
é dentro de nós, é interno. Então essa mensagem de abertura, vamos então fazer a nossa prece, uma prece primeiramente de agradecimento a Deus. Agradecimento por termos a oportunidade de estarmos aqui, trabalhando, refletindo, tivemos acesso a esses ensinamentos da doutrina espírita que nos trazem responsabilidades, mas ao mesmo tempo uma liberdade de ação e uma possibilidade de sairmos desse corpo físico numa situação melhor do que entramos. Existe uma profundidade muito grande dentro de nós. Somos seres complexos com muitas reencarnações. E o nosso trabalho de autodescobrimento, o nosso trabalho do bom combate, o trabalho do estudo e da reflexão, ele deve ser constante, constante, para que possamos, Pai querido, nos aproximarmos todo dia um pouco mais do seu amor e da sua misericórdia. Peço inspiração aos Espíritos para que hoje possa fazer uma palestra do nosso querido, do nosso amigo profundo, Allan Kardec, que possamos hoje estar envolvido nesse amor que ele tem pela humanidade, por todos nós. Graças a Deus. Então hoje me foi chamado aqui, eu fui chamado para falar sobre a desencarnação do nosso querido Allan Kardec. Certamente eu vou falar hoje algumas informações que já são do conhecimento de vocês, certamente por uma outra ótica, mas talvez tenha algumas pessoas que sejam iniciantes no Espiritismo, que não conheçam. Então eu peguei aqui desse livro, Obras Póstumas. Logo no início, eu gosto sempre de mostrar o livro para estimular a leitura, porque a leitura é a nossa porta para o descobrimento. Então, o livro Obras Póstumas, né? Ele tem aqui logo no início a biografia de Allan Kardec, que eu vou ser muito sucinto, vou ser muito breve, para a gente poder destacar um pouquinho mais a personalidade, que é esse o objetivo desse nosso grande amigo, que é Allan Kardec. Então ele é de uma inteligência muito profunda, muito grande, uma inteligência, um amor, uma sabedoria para a tomada de decisão, é uma visão além do tempo e do espaço, porque a obra que ele fez, ela é atemporal. A obra de Kardec, que reflete o ensinamento dos Espíritos, que isso não saiu da cabeça dele, a gente vai ver rapidamente quais são essas obras, elas são para todos os seres humanos do planeta. Vou ampliar, todos nós do universo, porque o ensinamento dos Espíritos reflete a lei de Deus. Então, ela serve para todos esses ensinamentos, eles servem para todos nós, porque eles são o nosso roteiro da felicidade. Então, ele mais sistematizar, organizar todos esses conhecimentos de uma forma que seja acessível a todos e em todos os momentos, é a característica de espíritos de muita sabedoria. E aqui fala que só a sua pujante inteligência podia concentrar tantos materiais diversos, triturá-los e transformá-los para espalhar em seguida, como orvalho benfazejo, sobre as almas desejosas de conhecer e de amar. Eram muitas informações que Kardec recebia de várias casas espíritas, de médiuns, e ele foi então organizando todo esse trabalho de uma maneira extremamente didática e perfeita, com uma lógica irrefutável, para que nós, almas desejosas de conhecer e de amar, pudéssemos ter acesso. Hoje estamos aqui pela misericórdia de Deus, pelo amor incondicional de Jesus, que pediu ao Pai
que mandasse um outro consolador, e por Allan Kardec, que fez esse trabalho. A característica deles: incisivo, conciso, profundo, sabia agradar e fazer compreendido numa linguagem simples e elevada ao mesmo tempo. Extrema inteligência, mas ele não era rebuscado, mas não era raso. Isso também é uma propriedade, é uma competência. Você falar assuntos de relevância profunda de uma maneira acessível, sem tornar banal. Allan Kardec. Estou tirando daqui desse trecho, do início da biografia de Allan Kardec, como eu falei que está aqui no Obras Póstumas, pequenos trechos que eu acho que nos interessam para a gente ir fechando um raciocínio hoje. Enquanto nos mantivermos nas suas pegadas e todos os de boa vontade se unirem no esforço comum pelo progresso e pela regeneração intelectual e moral da humanidade, conosco estará o espírito do grande filósofo que nos secundará com a sua influência poderosa. Ou seja, quais são os nossos ideais? A gente quer realmente seguir esses ensinamentos dos bons espíritos, de boa vontade, se esforçando para nos progredir e para fazer progredir intelectual e moralmente a humanidade? Nós estamos aqui estudando a doutrina espírita, nós estamos aqui na prática da caridade. Lembra da mensagem inicial? O bom combate. Nós estamos no bom combate, tentando nos tornar pessoas dignas, com dignidade. Sim, se nós estamos, como ele fala aqui, secundados, nós estamos apoiados, suportados, estamos tendo o suporte desse nosso grande amigo, que é Allan Kardec. A bandeira dele é trabalho, solidariedade, tolerância. Trabalho. Ninguém vive sem trabalho. Solidariedade. Olhe para o lado e veja os irmãos em necessidade. O que brota no seu coração? E tolerância. É o que a gente precisa tanto ainda. A bandeira de Kardec, há mais de 150 anos atrás. Trabalho, solidariedade e tolerância. Anota essas palavras. Coloca aí no seu celular como lembrete para todo dia de manhã você, ao acordar, aparecer ali na sua mensagem. Quais são as bandeiras de Kardec? Trabalho, solidariedade e tolerância. E busca, lentamente, no seu ritmo, desenvolver essas virtudes. Ele nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, mas o nome dele não era Allan Kardec, era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec, ele utilizou esse pseudônimo quando ele começou a escrever livros, começou o trabalho de organização da doutrina espírita para não se confundir com o personagem, que as pessoas não fizessem confusão com Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um pedagogo, um pesquisador, um cientista, um estudioso com obras já publicadas na área da educação. Mas agora ele estava mais, vamos dizer assim, focado na educação do espírito, educação da alma. Então ele utilizou esse nome de Allan Kardec. Ele foi educado na escola de Pestalozzi, em Yverdun, na Suíça, que deu muita influência para ele para exercer a reforma do ensino na França e na Alemanha, né? Ele, aos 14 anos, gente, já ensinava o que sabia aqueles que precisavam, que tinham aprendido menos do que ele. Aos 14 anos já dava aula, já estava solidariedade, tolerância, trabalho, tudo está ligado. Quando você observa as ações dele, essa bandeira não era apenas verbal, era ação.
De 1835 a 1840, fundou na casa dele, na rua de Sèvres, cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia e etc. Certo que ele é um espírito de uma categoria bem elevada, né? Mas estava dando aula de química, física, anatomia comparada e astronomia. Mas ele precisou estudar para isso. Então o estudo, como eu falei aqui, a doutrina espírita, ela é a chave para a gente ter mais conhecimento e ter mais liberdade de ação. Kardec dava esses cursos: trabalho, solidariedade e tolerância. No Espiritismo, as suas obras principais são o Livro dos Espíritos, né, que se refere à parte filosófica, que foi primeira edição em 18 de abril de 1857. O Livro dos Médios, relativos realmente à parte experimental e científica, em janeiro de 1861. Olha só a distância rápida para esse livro de uma profundidade absurda. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é concernente à parte moral, abril de 1864. O Céu e o Inferno, ou a Justiça de Deus segundo o Espiritismo, que tinha aquela ideia, né, de céu e inferno. Aí ele vem trazendo a Justiça de Deus segundo o Espiritismo, agosto de 1865. E a Gênese, os milagres e as predições, em janeiro de 1868. Esses são as 5 obras básicas. Mas tem a Revista Espírita, que é um jornal de estudos psicológicos, que tinha um periódico mensal, que começou em 1º de janeiro de 1858. Fundou em Paris, em 1º de abril de 1858, a primeira sociedade espírita regularmente constituída, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Observa, tem as viagens que ele fez, tem outros livros, né? Kardec, então, é um homem de caráter calmo, observava os fatos, trabalhou, fez todo deixou todo esse compêndio, né? Deixou esse tesouro para nós. E aí, nesse momento, é a hora que eu trouxe aqui do livro O Espírito da Verdade, de autores diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, uma parte, um fato que aconteceu, narrado por Hilário Silva. Tá nesse livro, então, como eu falei para vocês, né? Deixa eu só reforçar: O Espírito da Verdade, capítulo 52, o título é Há um Século. Há um Século. E aí eu vou fazer uma leitura dramatizada para a gente poder destacar esse fato. Foi uma luta muito grande, a luta de Kardec. Foi muito difícil. Esse trabalho é um trabalho que exigia muita dedicação. E aqui fala que Allan Kardec, então, né, numa manhã triste de abril de 1860, ele estava muito cansado, estava triste ali. Fazia frio, né? Embora a Sociedade Espírita de Paris estava consolidada e a venda de livros também estava promissora, o dinheiro estava acabando para a gigantesca obra que os espíritos tinham colocado nas mãos dele. Estava sem recursos e a pressão aumentava, as cartas com sarcasmo chegavam abundantemente, né? E aí ele, quanto mais desalentado ele ia se sentindo diante dessa pressão toda, chega a paciente esposa, Madame Rivail Amélie, né? A doce Gabi, e entrega uma certa encomenda cuidadosamente apresentada. Aí o professor abriu o embrulho e encontrou uma carta simples. E ele leu essa carta. Senhor Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, eu te envio esse livro anexo, bem como a sua história, pedindo e rogando, antes de tudo, que você prossiga nas suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois eu tenho razões para dizer isso. Sou encadernador desde pequeno,
e trabalho numa grande casa dessa capital. Mas há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou a minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, tudo era alegria, tudo era esperança. Quando no início desse ano, de um modo totalmente inesperado, minha Antoinette partiu dessa vida, levada por uma sorrateira moleste. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem dessa época, né? E vivendo as dúvidas aflitivas que existem sobre a vida. Certamente essas dúvidas devem ser sobre a existência da alma, da morte, dos propósitos, né? Ele resolveu seguir o caminho como tantos outros tinham feito diante dessa fatalidade da morte da amada dele. A prova da separação tinha vencido ele. Ele não passava agora de um trapo humano. Faltava o trabalho e o chefe ameaçava ele em demiti-lo. As forças fugiam. Várias vezes ele passava pelo Sena, que é aquele rio enorme que tem lá em Paris, e ficava planejando suicídio. Seria fácil, não sei nadar, né? E ele pensava assim. E assim iam sucedendo noites de insônia e dias de angústia. Em uma madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo dominaram mais fortemente, ele buscou a Ponte Marie, que é uma das pontes do rio Sena. Olhou em torno, completando aquela corrente, aquela água vindo, e na hora que ele coloca a mão direita ali na mureta para poder se atirar, ele toca um objeto, algo molhado, que se deslocou da mureta e cai no chão aos pés dele. Ele, surpreendido, distinguiu um livro que o orvalho tinha umedecido, né? Ele pegou o volume nas mãos e, procurando uma luz fraca do poste vizinho, ele pôde ler logo ali, né, na capa, logo na primeira página, entre irritado e curioso. Olha o que estava escrito no livro. Esta obra salvou minha vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. Assinatura A. Lohan. Ele, estupefato, leu a obra. O Livro dos Espíritos. É ele que estava lá esperando por ele, lá na mureta da Ponte Marie, no Rio Sena. E ele fala: qual acrescentei breve mensagem, o volume que passa suas mãos abnegadas, autorizando ao dileto amigo a fazer dele o que aprouver. E aí ele, na carta, ainda faz alguns agradecimentos, coloca o nome dele, a data, o endereço e ponto. Aí o codificador vai e desempacota, então, o exemplar do Livro dos Espíritos, que até então ele estava lendo a carta. Estava ricamente encadernado. Ele trabalhava com a encadernação desde pequeno, em cuja capa viu as iniciais do pseudônimo dele e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção, não somente a observação a que a carta se referia, mas também a outra em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Então, o livro tinha salvo o Lohan. Ele colocou ali aquele livro. Joseph Perrier, que tinha perdido a sua amada, leu o livro e desistiu do suicídio. Salvou a vida dele também. Kardec, que no início, lembra, estava ali com aquela pressão toda, sentindo um certo desânimo, depois dessa leitura da carta, ele experimentou uma luz nova. Colocou o livro no peito, raciocinava não mais em termos de desânimo e sofrimento, mas na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar injúrias, abraçar o sacrifício, desconhecer as pedradas. Olha que interessante isso. A gente precisa disso também. Precisa continuar. Não importa o que nos aconteça, meus amigos, a gente precisa continuar. Seja diante da morte, seja diante de uma traição, seja diante do que for, de um desemprego, de uma doença,
de uma indiferença do outro, era preciso continuar. É preciso continuar. Anda devagar, mas anda. Aí ele está dizendo, continuar como? Desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Vamos em frente. É assim. Parado, a gente não consegue nada. Jesus falou para a gente perseverar até o final. E é isso. Então, diante do seu espírito, turbilhonava um mundo necessitado de renovação e consolo. Quanta gente precisa de nós. Todos nós que aqui estamos somos úteis para alguém. Cada um de nós que está aqui tem algo a ser feito. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários, mulheres do povo, crianças e velhinhos. Ele respirou então fortemente e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Quando a gente olha assim esse trabalho de Kardec, é importante a gente perceber do sacrifício, da dedicação, da abnegação desse grande amigo, que é a característica desses espíritos nobres que vieram trazer para a gente algo de bom para a nossa caminhada. Não é fácil. Então, tudo que nós fizermos também de bom, tudo que nós fizermos que vai ser benéfico para qualquer tipo de coletividade, vai exigir um pouco de nós, ou muito de nós, não é verdade? E aí aqui, finalizando aqui a parte, voltando o Obras Póstumas, fala aqui que era um trabalhador infatigável, lembra? Qual era os três? Qual era? Vocês lembram? Trabalho, solidariedade, tolerância. Já vi que vocês já colocaram aí no celular para registrar. Trabalhador infatigável, sempre o primeiro a tomar a obra e o último a deixá-la. Ele desencarnou em 31 de março de 1869, quando ele se preparava para uma mudança de local por conta da extensão da própria obra. Morreu como viveu, trabalhando. Sofria desde longos anos de uma enfermidade no coração, que os espíritos já haviam avisado isso para ele, que só podia ser combatida por meio de um repouso intelectual e uma pequena atividade material. Consagrado, porém, mas ele estava totalmente dedicado à obra. Ele viu o tamanho dessa obra. Ele viu a grandiosidade do que era. Ele não só codificou a doutrina espírita, mas ele viveu o ensinamento dos espíritos. E isso muda a pessoa. Recusava-se então a tudo que pudesse absorver um só que fosse de seus instantes, às custas das suas ocupações prediletas. Ele estava totalmente dedicado. Espírito missionário que cumpriu sua missão com louvor. O corpo se lhe entorpecia e se recusava ao serviço que o espírito reclamava. O corpo estava enfraquecendo, mas o espírito estava enérgico, vivo, cheio de vontades, querendo realizar muito, mas o corpo não correspondia. E a luta então estava desigual, né? A matéria não estava conseguindo resistir e acabou sendo vencida. Rompeu-se o aneurisma e Allan Kardec desencarna então fulminante. Um homem houve a menos na Terra, mas um grande nome tomava lugar entre os que ilustraram este século. Olha que legal. O corpo se foi, mas Allan Kardec está vivo. Um grande espírito fora retemperar-se no infinito, onde todos os que ele consolara e esclarecera lhe aguardavam impacientes à volta. Olha que coisa legal, né? Você faz um trabalho e aqueles que são gratos, quando você chega no mundo espiritual, eles estão te esperando, felizes, cheios de gratidão. Não está sozinho, né? O homem já não está aqui, a alma, porém, permanece entre nós. Allan Kardec não morreu. Ele saiu do corpo, mas além dessa obra,
que vamos falar um pouquinho à frente, que ele legou para nós, fala aqui que ele será um protetor seguro, uma luz a mais, um trabalhador incansável que as falanges do espaço conquistaram. Se o lema dele é trabalho, solidariedade e tolerância, certamente no mundo espiritual ele continuou esse trabalho. E vai nos confortar, vai nos consolar, vai nos estimular o aprendizado. Aonde quer que tenha alguém que esteja ali com o interesse de se melhorar como espírito, Allan Kardec está ali suportando nós diretamente. Allan Kardec é imortal e sua memória, seus trabalhos, seu espírito estarão sempre com os que empunharem forte e vigorosamente o estandarte que ele soube sempre fazer respeitado. A doutrina espírita. Meus amigos, Allan Kardec deixou esse trabalho para a humanidade, para sempre. Jesus falou, o Consolador primitivo, o Consolador prometido ficará sempre convosco. Esses ensinamentos ficarão sempre com a gente. Não estamos mais desamparados. E Allan Kardec vive nesses ensinos. Na terra a obra substituirá o obreiro. Os crentes não se congregarão em torno de Allan Kardec. Congregar-se-ão em torno do Espiritismo, tal como ele o estruturou, e com seus conselhos, sua influência, avançaremos a passos firmes para as fases ditosas prometidas à humanidade regenerada. É isso. A nossa reverência é aos ensinamentos dos Espíritos, é o estudo. Dedique-se alguns minutos por dia a refletir, a leitura, porque nesses dias difíceis em que a gente vive, que há necessidade de muita tolerância, porque existem muitos irmãos que estão doentes, porque a doença, ela se manifesta muito pela maldade, se manifesta pela intransigência, pela inflexibilidade, pelo egoísmo. No fundo, tem muitos irmãos que estão doentes e muitos de nós, às vezes, trazemos algumas sequelas dessa doença. Por isso, há necessidade da gente se preparar para essas doenças do espírito. E essas doenças do espírito, elas são tratadas pelos ensinamentos da doutrina espírita. Os remédios são para o corpo. O remédio para a alma é o conhecimento. O conhecimento de quem somos nós, do nosso papel, da influência dos espíritos, das leis morais, das consequências das nossas ações. Esse é o nosso remédio. É o conforto que temos por saber que nada acaba. Tudo isso a doutrina espírita traz para a gente. O conhecimento associado à reflexão daquilo que se leu. Porque senão a gente conhece e bota para fora. Fica maravilhado com o que lê e quer converter o outro. A nossa mensagem inicial, o combate para fora. Mas quando a gente reflete, a gente se coloca naquela situação que está sendo apresentada ali. No livro, na mensagem, no estudo. E a gente tem a possibilidade de reinterpretar a nossa ação e mudar e fazer diferente. É esse o trabalho de cura da alma, em que a gente vai deixar de ser doente do espírito e certamente seremos mais felizes, seremos mais honrosos diante desse trabalho que Allan Kardec legou para nós. Então, que nós possamos utilizar a doutrina espírita de uma forma muito salutar para nós, que possamos nos aprofundar mesmo. Faça o possível, porque a espiritualidade já fez. Os espíritos já se mobilizaram no mundo inteiro para trazer esses conhecimentos. E nós que aqui estamos tendo a responsabilidade e a alegria,
Porque responsabilidade é alegria. Viver sem responsabilidade é muito chato. Responsabilidade e a alegria de ter contato, quanto muitas pessoas não têm. Porque esse conhecimento é ele que vai nos libertar. É ele que vai nos dizer direitinho qual é o roteiro seguro da nossa vida para sermos espíritos melhores. Então, que possamos agradecer esse grande amigo por ter feito um trabalho exemplar, trazendo a mensagem desses espíritos nobres e superiores de uma maneira que nós pudéssemos ter acesso. Desde aquela época até agora, mudou tudo. Mas a doutrina espírita, ela continua atualíssima. Finalizando então, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Agradecimento a Deus por estarmos aqui. Agradecimento a Deus pela oportunidade dessa reencarnação. Agradecimento a Deus por nos colocar diante de situações que nós podemos nos conduzir e lidar com elas. Agradecer a Deus por nos dar recursos para que saibamos decidir melhor. E a doutrina espírita é esse recurso. Agradecer a Allan Kardec pelo trabalho que ele ainda continua fazendo, porque esses espíritos, que são espíritos de escola, espíritos elevados, eles completam a sua felicidade no auxílio ao outro, ao próximo, aos irmãos. Fraternidade, solidariedade. Então, que ele seja também muito amparado. Obrigado. Que possamos, nesses dias que vivemos, que enfrentamos tantas turbulências nesse planeta, não só no nosso país, mas em todo o planeta, sermos um contribuinte da paz. Que possamos colocar esses ensinamentos que a doutrina nos traz em cada menor atitude do nosso dia a dia. Assim seja. Bom, queridos amigos, queridas amigas, muito obrigado e que nós possamos aí continuar nossa reflexão sempre. Fiquem em paz.